Fala, aluno, beleza? Aluno, você pediu, tô aqui para poder te ajudar. Seguinte, muita gente mandando muitas dúvidas sobre documentação de ProUni, como proceder com renda, inscrição. Então, o que a gente fez aqui para vocês? Em parceria com a faculdade UCL, já parceira do canal aqui há muito tempo, vocês sabem disso. Estou aqui com o Paulo Vitor, responsável por essa parte, vamos dizer assim, burocrática, né, da inscrição. E ele está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Já para deixar claro aí, avisar todo mundo, esse mesmo vídeo que está aqui no canal, ele também vai estar no canal da faculdade UCL. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui embaixo para vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, se a sua dúvida aí não foi respondida aqui nesse vídeo, vai no canal da UCL, entra lá, se inscreva e faça a sua pergunta que o Paulo Vitor vai responder para vocês. Tranquilo? Paulo, vamos lá. Paulo, tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Paulo, é o seguinte, a gente tinha conversado anteriormente e você falou sobre a primeira grande atenção do aluno. Então, deixa claro para a galera, qual é o primeiro cuidado? Estou na frente do site do ProUni, vou fazer minha inscrição, o que eu tenho que me atentar? Bom, professor, na verdade, a grande dúvida do pessoal é em relação à documentação. Mas a documentação, na verdade, é baseada no que ele vai deparar na inscrição. Então, o mais importante é que ele faça uma inscrição de maneira adequada, de maneira correta, conforme o perfil do grupo familiar que ele ali é de verdade declarar. Então, o que importa é que ele preencha de maneira bem adequada, de maneira muito justa e correta os campos da inscrição. Na inscrição, ele vai ter que declarar quem compõe o seu grupo familiar. O que é o grupo familiar? Como é que define o grupo familiar? Como as pessoas que compõem o núcleo familiar, aquelas que residem, que moram na mesma casa e que contribuem economicamente para o sustento financeiro do aluno. Quem geralmente é grupo familiar? É o pai, é a mãe, é o tio, uma tia, a avó, os irmãos. Todos esses compõem o grupo familiar do estudante. Então ele vai ter que colocar lá nos campos obrigatórios, nos campos adequados, as informações do grupo familiar, inclusive no que diz respeito à renda. Renda é um campo obrigatório, é um campo que deve ser preenchido de forma correta, porque é este item que vai definir qual é o tipo de bolsa que o aluno vai poder pleitear, parcial ou integral. Tá? Beleza. Então, eu estou aqui com algumas perguntas que os alunos mesmo mandaram no canal, mandaram no Instagram. Então, vamos lá. Primeira dúvida e a principal dúvida para a galera que está assistindo. Meu pai não tem renda, minha mãe não tem renda declarada, o que eu faço? Bom, na verdade, não ter renda é algo um pouco difícil de se provar. Se eu tenho uma casa, se eu tenho uma família, vão ter as contas, então há necessidade de ter uma renda para arcar com essas contas. Acontece que cada indivíduo tem a sua renda conforme a maneira que ele consegue agregar valor a essa família. Então ele pode ser assalariado, ele pode ser um autônomo, um aposentado, ele pode ter uma renda advinda de aluguel. Então cada indivíduo vai provar renda conforme este perfil. Cada grupo destes vai ter uma lista de documentação que pode ser utilizada para provar essa renda. A gente pode falar de cada um desses grupos, pode abrir a lista de documentos que geralmente o avaliador na faculdade vai utilizar. Lembrando, a gente só vai conferir aquilo que foi de fato realizado na inscrição. Por isso que é importante declarar de maneira correta o ato da inscrição. Que ele colocou lá, ele vai ter que comprovar. Isso, e é o que a gente vai levar em essa avaliação. Então, dentro dessa pergunta, o aluno ele não tem uma renda declarada em casa. O pai é autônomo, ou o pai é um produtor rural, ou a mãe está desempregada. Como que ele vai fazer essa declaração de que a renda é autônoma? Que ele não tem um documento, ele não tem um contra-cheque, ele não tem uma carteira de trabalho. Como que ele comprova que ele está ali? Como é que ele comprova essa renda? Ok, então vamos separar em duas partes. Vamos pensar naqueles que de fato não têm renda e vamos pensar naqueles que possuem alguma renda. Os que não têm renda precisam simplesmente comprovar que não tem essa renda. Isso eu posso fazer através da apresentação da minha carteira de trabalho com as folhas em branco. Na carteira de trabalho tem um dos campos, um dos itens, que é o contrato de trabalho. Quando ele não está preenchido, isso quer dizer que a pessoa não possui um emprego e, portanto, não tem renda. Agora, é importante também que o indivíduo
prove que ele não tem uma outra renda que não seja comprovada. Para isso, ele pode fazer uma declaração de próprio punho, declarando não possuir nenhuma outra fonte de renda. Geralmente, as faculdades possuem modelos dessas declarações, então é interessante que ele entre em contato com a instituição de ensino e pergunte à instituição se esse modelo já existe. Se não, pela internet, a gente encontra vários modelos, faz uma declaração de próprio punho, então dizendo que ele não possui nenhuma renda a declarar. Este indivíduo que não possui renda. Agora, imagina que eu seja um autônomo, eu trabalho como, não sei, pedreiro, né? Tenho lá a minha renda vinda de recebimentos de pessoas físicas, não tenho um emprego formal. Bom, e se eu faço contribuição para a Seguridade Social, para o INSS, pago lá a minha guia de INSS, essa guia de INSS pode ser um documento que prova a minha renda. Então, eu faço uma contribuição mensal de um salário mínimo. Quanto eu vou declarar no ato da inscrição? Um salário mínimo. Eu faço uma contribuição mensal de R$2.000. Declara na inscrição que faz a contribuição de R$2.000. Traz o carnezinho, traz a guia de GPS, ele prova que este aluno ou este integrante do grupo familiar possui aquela determinada renda. Não, mas eu sou autônomo e as empresas ou as pessoas às quais eu presto serviço emitem um documento chamado Recibo de Pagamento do Autônomo, o RPA. Pega os RPAs, traz para a faculdade, traz para a instituição de ensino. Geralmente, quando os valores eles variam ao longo do tempo, nós fazemos uma média simples destes valores e ele também é declarado, ele também é provado. Tá. A gente falou até, a gente estava conversando aqui anteriormente, você tinha falado sobre a questão da poupança. Isso. Rendimento de poupança também é renda. O rendimento da poupança ou valores recebidos em conta corrente também podem provar a renda. Nesse caso, é só apresentar os extratos, ou melhor, para a declaração da inscrição, que é importante, pegar os extratos bancários dos 3 últimos meses, todo valor que corresponda a uma entrada, ele ser somado, uma média simples desses 6 últimos meses, ou melhor, dos 3 últimos meses, já prova essa renda. Beleza. Outra pergunta, seguro-desemprego conta? Conta. Quando o estudante está realizando a inscrição no ProUni, vale o perfil de renda que ele está naquele momento. E seguro-desemprego é também considerado renda. Então, neste caso, o aluno declara o valor correspondente ao pagamento da parcela do seguro-desemprego e aquela declaração que é recebida quando você vai sacar o seguro-desemprego, ele já prova outros recibos que são também entregues lá pelo correspondente bancário. Outra pergunta foi, aluguel conta? Aluguel conta, né? Imagina que eu tenho imóveis e eu alugue esses imóveis. Neste caso, será necessário apresentar os contratos de aluguel e os 3 últimos recibos, já que o valor ele pode variar em função do tempo. Beleza. Outra pergunta foi, moro nos fundos da casa dos meus avós. Então, só eu, meu pai e minha mãe moram em outro lugar. Como é que eu declaro isso? Bom, lembrando, aí é no ato do preenchimento da inscrição, preencher de forma adequada o grupo familiar. Se eu estou em residência com os meus avós, considera-se núcleo familiar os avós. É importante notar se os avós possuem a guarda desse indivíduo, dessa pessoa. Se possui a guarda, traz o documento de guarda. E se não possui o documento de guarda? Uma declaração dos pais dizendo que ele está residindo por algum motivo, para estudar ou tentando conseguir um emprego com os avós. Nesse caso, forma o grupo familiar os avós e o indivíduo, o estudante, e ele vai provar a renda, portanto, dele, assim como a dos seus avós. Se forem aposentados, é só retirar no site da Previdência Social o extrato da aposentadoria, fazendo um cadastro lá, ou mesmo o recibo do pagamento extraído do extrato bancário. Lembrando que o recibo do pagamento do extrato bancário, ele vem sempre com valor líquido. E o campo de preenchimento lá no ato da inscrição é o valor bruto da renda. Se é o valor bruto da renda, o mais adequado, então, é pegar o extrato lá no sistema da Previdência Social. E aí, nesse caso dos pais, então, não entra no núcleo familiar. Ele declarou, tipo, ó, o menino mora lá, é responsabilidade dos avós, eles que dão conta da criança lá. Isso mesmo. No caso do ProUni, o núcleo familiar são os que compõem a mesma estrutura da residência. Mesmo beleza. Meu pai não mora conosco. A renda dele conta? Então, nós temos 2 casos também. Eu tenho a família onde o pai não mora com os integrantes do grupo familiar por motivo de separação judicial.
Aí nesse caso nós vamos ter um extrato do casamento e pode ter sido tratado a questão de pensão alimentícia. Se há pensão alimentícia, é renda e tem que ser declarada. Então, se eu recebo R$600, R$500, seja lá qual o valor de pensão alimentícia, declara e apresenta justamente aquela ata da formalização lá da instituição do núcleo familiar como comprovante. Bom, mas e se houve apenas a separação de corpos e a gente não formalizou isso? Neste caso, é interessante que, se há a pensão alimentícia, o pai, a mãe, seja quem for, faça uma declaração dizendo que não reside mais na mesma residência do filho ou da filha, declara se existe ou não o pagamento de pensão alimentícia e também faz o reconhecimento de firma, se possível, com 2 testemunhas. Isso é importante para que ele comprove que, de fato, a renda que ali é incluída. Beleza. Uma pergunta que eu achei bem interessante, até a gente conversando: se a renda aumentar durante o curso, vou ser prejudicado? Bom, esse é um caso que a gente tem que se preocupar, óbvio, na inscrição. O que é avaliado nesse momento é a situação do estudante no ato da inscrição. Se ele foi aprovado com uma bolsa, ótimo, ele vai entrar na faculdade, mas isso não quer dizer que ele vai ter a bolsa durante todo o curso dele. Ele vai ter que renovar a bolsa semestralmente. Hoje, o que o MEC faz é avaliações por amostragem, de forma aleatória, pedindo que o aluno, em algum determinado momento, recomprove a condição do seu perfil familiar. E sim, neste caso ele não seja mais possuidor do direito de ter a bolsa, ele pode sim perder o benefício. Uma outra dúvida dos alunos: aluno de escola particular, 100% de bolsa, pode se inscrever para onde? Pode, desde que ele tenha concluído do ensino médio dele ou parte do ensino médio em escola particular. Desde que bolsista em condição integral, ele pode se inscrever no ProUni. Ele vai declarar no ato da inscrição que cursou o ensino médio em escola privada, mas com bolsa. E aí a escola emite também um documento? Sim, no ato da comprovação, no ato da entrega da documentação, ele vai ter que provar que ele foi um aluno bolsista, solicita uma declaração da secretaria da escola que eles vão comprovar isso. Fiz supletivo particular, posso concorrer ao ProUni? Bom, aí vai depender do que ele de fato vai comprovar em seu histórico escolar. Se ele concluiu o ensino médio sem nenhuma participação de escola privada, ele pode se inscrever. Ou, se ele concluiu com o supletivo em figura de bolsista, ele fez lá 1 ou 2 disciplinas, ou ele fez um ano como supletivo mais em figura de bolsista, aí ele pode se inscrever. Se ele pagou a mensalidade? Se ele pagou, aí ele vai constar no histórico dele que ele foi aluno de escola privada no ensino médio. Entendi. Agora, para tirar a dúvida da galera: renda bruta, renda líquida, qual que entra realmente dentro na hora de se inscrever lá? Pessoal, é bom que isso fique bem claro. O campo que é preenchido no ato da inscrição diz respeito à renda bruta do componente do grupo familiar. O que é renda bruta? Não é aquele valor que eu vou receber na minha conta, aquilo ou que o meu empregador me paga lá. Esse é o valor líquido, descontados os tributos, descontados os impostos, descontado tudo aquilo que diz respeito àquele vínculo. A renda bruta é o valor contratual acrescido de horas extras, gratificações, comissões, percentagens. Neste caso, onde eu vou encontrar essa informação? Lembrando, existem várias formas de se provar renda. Vamos para o caso mais clássico, onde eu sou um assalariado. O assalariado ele vai receber todos os meses o holerite, o contra-cheque. Lá no holerite, no contra-cheque, eu tenho a minha renda bruta, o valor bruto dos meus vencimentos. Cada um vai trazer de uma maneira um pouquinho diferenciada. Este é o valor que deve ser declarado. Qual é a nossa orientação? Busque os 3 últimos contra-cheques. Caso os 3 últimos contra-cheques tenham o mesmo valor bruto, declare esse valor. Agora, eu recebi uma hora extra, eu recebi uma gratificação. Neste caso, pegue os 6 últimos meses, faça uma média simples desses valores, declare esse valor e no ato da apresentação da documentação, leve os documentos que te deram base a essa média simples. Até porque agora, no final do ano, teve férias, teve 13º, então isso tudo entraria na conta. Isso mesmo. Bom, mas lá nas férias eu recebo 1 terço adicional de férias,
No caso de dúvida, a gente sempre orienta que o estudante entre em contato com a instituição de ensino. O avaliador, o coordenador do ProUni, ele pode utilizar-se de uma avaliação onde ele pode pedir qualquer documento que ele ache necessário. Inclusive, isso está bem escrito lá no sistema do ProUni. Então, no caso de dúvidas, entre em contato primeiro com a instituição de ensino ou mesmo o próprio MEC, ele deixa um canal de comunicação através do seu 0800. É só discar 0800 61 61 61, sem dúvida. E vão ter avaliadores, vão ter pessoas treinadas para dar essa informação. Mas, sempre lembrando, a renda bruta, não a renda líquida. Esse campo é muito importante porque é ele que define se eu posso concorrer a uma bolsa parcial ou uma bolsa integral. Bom, temos outros casos. E se por acaso eu sou autônomo? Como eu comprovo a minha renda bruta? Como a gente já citou anteriormente, eu posso pegar os recibos de pagamento do autônomo, caso eu os tenha, ou se eu faço a declaração do INSS e as guias de pagamento do INSS, se eu tenho receitas de aluguel, os contratos, a minha declaração do imposto de renda, isso é muito importante. Caso o aluno tenha declarado imposto de renda ou qualquer componente do grupo familiar, a declaração feita em 2018, é só pegar o total de rendimentos, dividir por 12, ele também serve como prova de renda. Existe um leque muito grande de opções que o aluno pode citar, utilizar para provar a sua renda. Então, dando uma frisada, se o aluno não tiver como comprovar isso, ele pode fazer uma declaração de próprio punho no ato da inscrição ou um documento próprio que a universidade, que a faculdade vai entregar para ele, só que lembrando que ele é passível de uma auditoria, de uma verificação, e aí ele vai perder essa bolsa dele no ProUni. Isso. Na avaliação, o coordenador do ProUni, ele vai observar aquilo que foi declarado na inscrição. Mas imagina que você tenha trazido a documentação, tenha declarado uma renda de R$1.000, só que na hora de trazer a documentação de prova, traga extratos bancários onde você tem entradas mensais de R$10.000. O avaliador pode entender que na verdade os R$10.000 foram renda para você, talvez não seja a realidade. Então importa, no ato da inscrição, declarar de maneira correta e ter a documentação que fundamente aquela inscrição. Perguntas aqui que chegaram pelo Instagram. Professor, estou no 6º semestre do curso de administração pelo ProUni. A essa altura, eu ainda posso concorrer a uma bolsa para direito na mesma instituição? Bom, vamos lá. Nesse caso, primeiro o estudante deve buscar a instituição de ensino, a coordenação do ProUni da instituição e verificar a possibilidade de uma troca de curso interna. Algumas instituições de ensino, não todas, fazem alguma avaliação e aí há a possibilidade, se for o caso, de troca interna de curso. Bom, mas e se a faculdade não fizer? Eu posso realizar uma inscrição para um novo curso, optar pelo cancelamento da bolsa anterior, caso seja aprovada, e passar para um novo curso já com essa bolsa concedida. Tá? Lembrando, se você já tem uma bolsa, tente manter ela. Tranquilo. Uma outra pergunta aqui. Então, no ProUni tem que colocar uma renda. Eu não trabalho, coloquei renda zero. Ok. Minha irmã não trabalha, e nem minha mãe. Meu pai é pedreiro, ele não trabalha de carteira assinada. E meus pais não são casados no cartório. Então, na parte da renda, tenho que colocar mais 2 pessoas? Bom, coloco quem? Bom, vamos lá, observe. É um núcleo familiar, pai, mãe e filhos. Se todos residem na mesma casa, têm a mesma residência, eles devem ser declarados. Então, os irmãos, os pais e o próprio candidato. Então, no caso dela, a irmã, a mãe e o pai, mesmo os 2 não sendo casados. Isso. Como vai ser provada que existe um vínculo, então, conjugal entre o pai e a mãe? Nesse caso, faça uma declaração, pode ser de próprio punho, pode ser digitada, da maneira que achar conveniente, dizendo que existe um vínculo conjugal, um núcleo familiar, uma união estável. Né? Existem 2 tipos de documento: a declaração de união estável, que é essa a qual eu estou me referindo, e o contrato de união estável, que é feito no cartório. O ideal é que se faça a declaração de união estável, que os 2 assinem e reconheçam firma no cartório. Esse documento já substancia o núcleo familiar. Agora, a mãe não tem renda, a irmã não tem renda, ela não tem renda. O melhor documento para provar que não existe renda, a carteira de trabalho em branco.
uma declaração de próprio cunho que não possui renda. Entre em contato com a instituição, caso não tenha modelo. O pai é pedreiro. O pai não contribui para o INSS. Recebe de maneira aleatória. Faça uma declaração anual dizendo que possui uma renda estimada de R$ 1.500, busque duas testemunhas, peça para assinar, tente criar alguma forma de substanciar de fato que existe aquela renda do grupo familiar. Eu tenho algumas perguntas agora do YouTube, que a gente até foi feita aqui pelo Jonathan. Professor, caso uma pessoa que mora na mesma casa receba um salário fixo mais hora extra, inclusive ele ainda fez a observação que varia de mês a mês, o que deve ser colocado na renda, aí você falou a média, isso, ou dos 3 últimos ou dos 6 últimos. O ideal é que se faça dos 6 últimos meses. 6 últimos, porque né? Quando existe hora extra, uma gratificação, uma comissão, isso pode ser muito pontual. Houve uma necessidade de se fazer 2 horas extras durante todo aquele mês, diariamente. No outro mês seguinte já não tinha essa renda. Então, faça dos 6 últimos meses. Como a gente está em janeiro, né? O mês de janeiro, ele acaba hoje, inclusive, pega lá de junho a dezembro, os contra-cheques, a renda bruta, faz a média e lança esse valor. Beleza. Uma pergunta bem interessante. Gostaria de saber se as bolsas do governo, como Bolsa Família, contam como renda familiar para a seleção do ProUni. É renda. É renda, vai ter que ser declarado. Vai ser declarado. E como eu provo isso? O extrato bancário. Extrato bancário. E esse extrato, então, também é a mesma linha, 3 meses, 6 meses? Sim, sempre é bom utilizar esse critério de 3 meses para provar que o valor é fixo. Se o valor é fixo, 3 meses. Que você observa que não há uma variação ao longo desse tempo. Agora, houve variação. Pega os 6 meses, faz a média, para ser mais prudente, para que não haja uma dificuldade na interpretação da comprovação do avaliador. A gente até falou sobre isso. O aluno mora sozinho aqui e ele recebe uma grana do pai e da mãe que estão em outro lugar. Então o núcleo familiar é só ele. Isso. Hoje. E aí, como que ele vai declarar então essa renda? É o extrato, é a conta da poupança, ou ele vai pegar lá, tirar os extratos que o pai dele deposita todo mês para ele aquele dinheiro, e esse dinheiro então não vai levar em consideração a renda do pai dele, da mãe dele, lá na cidade onde ele mora. O MEC deixa claro que o grupo familiar é aquele núcleo que está na mesma residência, na mesma casa. Então, se ele veio, por exemplo, para a cidade, os pais moram no interior, são produtores rurais, e aí, nesse caso, ele vai ter que provar que ele reside aqui sozinho e a renda é por meio de extrato, por meio de uma declaração dos pais, né? É sempre bom ter algo que prove de fato que há essa doação também. A pergunta aqui é feita pela Simone: se eu for aprovado na segunda opção de curso, posso concorrer na lista de espera da primeira opção de curso? Bom, lembrando, né, houve uma modificação esse ano no processo seletivo do ProUni. Caso você tenha sido chamado, você tem que levar a documentação e tem que receber de fato aquela vaga. E aí, nesse caso, teria que fazer uma nova inscrição para o próximo processo seletivo e não aguardar na lista de espera. Então, galera, é a mesma linha do SISU. Né? Passou em uma das duas opções, ou vai para ela, ou só no próximo ProUni. Beleza. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Essa é uma pergunta que é sobre matrícula ativa no ProUni. Professor, o que é a pergunta sobre matrícula ativa no ProUni? Se eu passei no SISU, tenho que selecionar. Aqui no caso, o aluno, se ele está matriculado, que é uma dúvida que eles têm muito, o aluno ele foi aprovado no SISU agora. Então ele foi lá e fez a matrícula dele. Ele pode concorrer tranquilamente no ProUni. Pode. Na verdade, acho que aqui é o contrário. Ele acabou de ser aprovado no SISU, já tem uma bolsa do ProUni. É importante que o candidato saiba que ele não pode ter 2 benefícios simultâneos do governo federal. Então ele vai ter que optar ou pelo SISU ou pelo ProUni. Na inscrição ele declara que tem a bolsa do ProUni, sendo aprovado lá no SISU, conseguiu a vaga dele, ele vai ter que pedir o cancelamento da bolsa dele do ProUni. Beleza. Uma última pergunta aqui. Professor, minha mãe e eu não temos carteira de trabalho assinada. Então ela já vai levar a carteira lá, já beleza. Ela é pescadora e recebe um seguro defeso a cada 6 meses. Como posso comprovar minha renda? Bom, aí vai pegar o documento que prova esse seguro defeso, possivelmente deve haver uma associação de pescadores por trás disso. Pega esse documento
Se ela recebe a cada 6 meses, ela vai fazer esse valor dividido em 6, é a média dos 6 meses. Ela pega uma declaração lá na associação e entrega. O importante ele vai ter que comprovar isso. Se no último dos casos, não tem mais documento nenhum, declaração de próprio punho. E a universidade, ela tem total autonomia para pedir outros documentos, caso ela suspeite ali de alguma coisa ou queira confirmar algo ali de forma mais clara. Isso é importante. Voltando à questão da inscrição, é sempre bom no ato da inscrição preencher os dados de forma correta, não querer criar uma situação. Porque no ato da entrega da documentação, o avaliador ele vai observar justamente se você não está querendo ter uma vantagem sobre isso. Então, se o seu perfil de grupo familiar se enquadra como assalariado, declare como assalariado. Ah, mas eu também tenho uma renda de autônomo. Declare essa renda de autônomo também. Se eu não tenho carteira de trabalho, como é que eu vou provar que eu não tenho carteira de trabalho? Em último caso, essa declaração de próprio punho, mas vai ter um período de tempo entre a inscrição e a entrega de documentação, que você já sabe se foi aprovado. Corre lá no Ministério do Trabalho, faz a sua carteira de trabalho. O protocolo ele vem constando que é a primeira via. Se você está pedindo a primeira via, não tem nenhum contrato de trabalho. Então, isso já é uma forma de se provar também que não há renda. É sempre bom provar o que de fato foi declarado na inscrição. É o necessário, é isso que o avaliador vai levar em consideração. Agora, a autonomia dele enquanto a solicitar qualquer outro documento, ele pode utilizar e ele pode fazer essa avaliação. O MEC dá essa autonomia para a instituição em si. Show de bola. Cara, te agradeço muito. Obrigado demais aí pela força. Nada. Gente, só lembrando, esse mesmo vídeo vai estar no canal da Faculdade UCL. O link está aqui na descrição. Entra lá, deixa seu comentário. A faculdade aqui está à disposição de esclarecer todas as dúvidas. Paulo Vitor vai responder vocês aí lá dentro da necessidade. Então, não se esqueça, qualquer dúvida desse porte, mais séria, casos especiais, vai lá no canal da UCL, se inscreve no canal, acompanhe os vídeos lá e mande as dúvidas para lá. Tudo bem? Gente, grande abraço para vocês aí. Não se esqueça, se inscreva no canal, senta o dedo no botão curtir. Conhece alguém aí que vai fazer o ProUni, está com dúvida quanto à documentação? Bora compartilhar o vídeo, bora ajudar todo mundo aí a conseguir esse tão sonhado curso superior. Valeu, gente! Até mais!